gente tem várias questões que permeiam uma relação conjugal, mas a principal, do ponto de vista sistêmico, é a influência de cada família dentro dessa nova relação. Então imagina, um dos cônjuges vai trazer para a relação todas as ideias, paradigmas, conceitos e traumas da sua família. E no meio do caminho ele vai encontrar o quê? Outra pessoa que vai trazer os seus traumas, dificuldades, paradigmas lá daquela outra família também. Quando isso junta, só pode dar um estranhamento, porque na maioria das vezes a essência de família é muito parecida. Agora, os traumas, as loucuras, as dificuldades, cada um vai puxar para um lado. Então a gente tem que observar o que é nosso e o que são dos nossos familiares. O que a gente realmente aprova, acredita, sustenta e que não vai abrir mão de jeito nenhum. Outras coisas a gente vai poder olhar com um olhar mais flexível e entender, ok, isso eu compreendo que pode ser desse jeito. Os conflitos se ampliam ainda mais com a chegada de quem? Dos filhos, porque são eles que vão receber o conceito de família que a gente já internalizou. E daí, quando a gente já internalizou, pode ser que lá já exista alguns conflitos com o marido, né, com a esposa e tal, pela dinâmica familiar. Quando entram os filhos, que a gente quer o quê? Que esse filho carregue toda a nossa família para frente, para a vida dele. Só que o marido também quer que carregue para frente, para a vida do filho, né? E essa representação vai gerar bastante conflito. Então, a gente tem que perceber o quê? A gente é leal a algumas pessoas da família, a alguns representantes, a gente é leal ao pai, a forma como ele age, a forma como ele se expressa, o trabalho, ou a gente é leal à família como um todo, dentro dos conceitos familiares, ou seja, a honestidade daquela família, as diretrizes maiores com relação à vida, com relação ao respeito, com relação à educação. Então, são diretrizes maiores que essa nossa família nos deu de presente, né? Colocou lá, plantou essa sementinha que internalizou e a gente também quer plantar essa sementinha lá no filho. Quando esses conflitos começam, a gente tem que estar atento, porque assim, 50% dos conflitos é responsabilidade de um dos cônjuges e 50% do outro cônjuge. Então, a gente tem que se identificar no papel. Para as constelações familiares, a maior lei que existe e a que a gente precisa utilizar na nossa vida é a lei do amor. Então, em primeiro lugar, eu estou agindo pelo amor que eu tenho pelo meu filho, ou eu estou agindo por lealdade a alguns conceitos específicos que a minha família, só a minha família, carrega. Então a gente tem que ter essa atenção, esse olhar mais clínico e pensar sobre isso. Será que eu não estou sendo muito exigente? Será que eu não estou menosprezando o cônjuge com relação aos conceitos de vida dele, com relação às tradições da família dele? Eu tenho uma cliente que é muito interessante a dinâmica dela. Ela casou com alguém que tinha uma religião, uma crença religiosa diferente da dela. Vocês já imaginam, né? Mas no início estava tudo bem, ela entendia e ela gostava muito do marido, então as coisas foram se resolvendo. Começou que pelo casamento, pela data, o dia, a hora do casamento já deu conflito por conta dessa questão da dinâmica religiosa de um e de outro. Mas se resolveu para o lado dela, pronto, tudo resolvido.
Mas para que a gente consiga atender essas necessidades, a gente precisa ver o que está vindo em primeiro lugar. O que a gente está priorizando? A gente está priorizando a vida, o amor, o bem-estar de todos dentro dessa relação, ou a gente está priorizando manter um costume por lealdade a uma avó, a um pai, a uma mãe, e que talvez possa ser bem administrado? Tem gente que eu percebo que tá assim numa dinâmica esperando, né? Ai, minha sogra, esperando a sogra morrer, esperando o sogro morrer para conseguir então eliminar da sua vida conjugal essas figuras e todos os seus conceitos. Isso é um grande problema para o sistema. Por quê? Porque esse sogro, essa sogra, eles estão dentro de quem? Do marido, né? Ou da esposa. Então, eles estão lá dentro, esses conceitos estão lá. E se vocês vão ter filhos, esses conceitos também vão passar geneticamente para os filhos e através desse campo morfogenético também. Então, tudo aquilo que a gente exclui ou que a gente quer retirar do nosso sistema, ele muito provavelmente, essa questão muito provavelmente vai voltar lá nos filhos ou nos netos. Então, não é nada incomum eu perceber que a minha cliente chega aqui e diz assim, ai, eu não aguento mais, o meu filho faz exatamente as mesmas coisas que a minha sogra fazia. Por que será, né? Porque não foi acolhido com amor e com respeito e com hierarquia aquela pessoa dentro desse sistema familiar que agora é o teu sistema familiar. Tu decidiu fazer essa troca de energia com o cônjuge e essa troca de energia te coloca em um papel. Tanto que é tão interessante que em uma dinâmica familiar, depois principalmente que se tem os filhos, essa tá colado, tá ali, tá junto através desse filho. Então a gente tem que pensar muito, né, na dinâmica do casamento. E aí, às vezes, são coisas do dia a dia que atrapalham. São coisas como, deixou a louça suja, não levou o lixo, reclama demais, quer limpar demais a casa. São coisas que são do dia a dia, onde um está se sentindo sobrecarregado, o outro está se sentindo humilhado por não dar conta de muitas demandas que ele não está dando conta às vezes, e isso vai trazendo muita dor para esse sistema. É importante olhar para esse sistema para ver quem foi excluído, quem está proporcionando um peso excessivo a esse sistema para ser reconhecido. As pessoas são diferentes. E quando a gente resolve casar, a gente se apaixona pela diferença, né? A gente se apaixona pela pessoa, da forma como ela é. E depois a gente começa a se sobrecarregar. Claro que existe também uma questão que é de atrair pessoas que vão repetir um ciclo sistêmico familiar. Então, assim, toda a minha família, todos os integrantes ficaram casados por X tempo e depois se separaram. Quem é que tu acha que tu vai atrair? Alguém que te possibilite ficar um tempo e depois separar. A gente reproduz por lealdade, por querer pertencer àquela forma de funcionar daquela família. Então, quando a gente identifica essa dinâmica de lealdade dentro da família, a gente já vai selecionar melhor a pessoa com quem a gente vai casar, ou então, se já é casado, a gente vai dizer assim, não, peraí, todos eles decidiram separar, mas eu talvez possa decidir procurar uma ajuda, fazer uma terapia, organizar o meu sistema, compreender a família do outro e os conceitos do outro, demonstrar com mais clareza os meus desejos e as minhas necessidades. Tudo isso é um processo. Não é mágico, não acontece da noite para o dia, mas sim, as constelações podem tirar o peso e esclarecer, trazer um mapa de consciência para que tu perceba melhor a dinâmica que está acontecendo.
Gostou de saber um pouco mais das constelações nos casamentos difíceis? Espero que tu tenha aproveitado. Um grande beijo e até mais!